Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Code Shadow. E hoje nós vamos ver sobre operadores relacionais, né? Eu já peço desculpas de antemão aí pelo som, caso não tenha ficado muito bom. Eu estou gravando separado, né, com o celular, porque minha câmera estava pegando ruído demais. Não sei nem se eu vou conseguir sincronizar esse negócio direito, mas enfim, né? Espero que não fique muito ruim, né? E o assunto de hoje ele é muito simples, né? Tem 6 operadores, todos eles dão um resultado booleano para a gente e, enfim, o conceito deles é relativamente simples, né? Então nós temos esses 6 operadores, menor que, menor igual, maior que, maior igual e diferente, né? Que são, como o próprio nome diz, né, para a gente verificar relações entre os elementos, né? E como assim relações, né? Então quer dizer que a gente, por exemplo, pode chegar, colocar digamos, uma variável 1 aqui, menor que variável 2, por exemplo, né? A gente poderia verificar se uma é menor do que a outra, né? E não precisa ser uma variável, a gente pode colocar um número fixo. Posso ver se uma variável, por exemplo, tem valor menor do que 5, né? E eu coloco 5 fixo no código, né? E é basicamente isso, né? Você vai ter... A gente vai ver daqui a pouquinho, mas assim, você vai ter, na verdade, uma expressão à esquerda, que ela retorna algum resultado, por exemplo, 3, né? No caso, vamos supor que a variável 1 seja 3. Ela é uma expressão que a expressão é variável, ou seja, ele vai te retornar o valor da variável. Então, 3, aí você colocaria, por exemplo, se eu coloquei fixo lá 5, então eu verificaria 3 é menor do que 5, né? E aí esse resultado vai me dar pra gente um valor booleano, né? Verdadeiro ou falso. Ou vai ser menor ou vai ser igual ou maior, né? É bom tomar cuidado com isso, né? Porque se não é menor, então quer dizer que ou é igual ou é maior, né? Não quer dizer que é maior, né? A gente tem esses três passos aí, né? Ou ela é menor, ou elas são iguais, ou ela é maior, né? Então, se ela não é menor, então ela só pode ser um dos dois. A única coisa que é bom tomar cuidado é com relação à ordem desses elementos, né? Que nem tá aqui, ó. Você tem que escrever menor, igual, ou então, né, maior, igual. Tem que ser nessa ordem, né? Na mesma ordem que a gente fala, menor, igual, maior, igual. Porque o operador ele é escrito assim, né? O símbolo menor antes, o símbolo de igual logo em seguida. Então esse é o operador menor igual. Agora, se você escrever o contrário, igual e menor, isso aí não é um operador menor igual. Ele vai dar um erro lá de compilação e tal. Se a gente quiser, a gente pode testar daqui a pouco, né? Mas vocês vão ver que não vai funcionar. Outro ponto para tomar cuidado, comparação de igualdade, né? Notem aqui que são 2 símbolos de igual, né? 2 símbolos de igual. Se você escrever um igual somente um símbolo de igual, isso é atribuição, cara. Coloca na sua cabeça, só tem um símbolo de igual, você está fazendo uma atribuição, né? E assim, do jeito que a linguagem funciona, né? Na maioria dos lugares você pode escrever uma expressão de atribuição é uma expressão válida. E o resultado dela é o próprio valor atribuído, né? Então se eu colocasse lá, vamos supor que eu quisesse verificar, por exemplo, se essa variável aqui tivesse o valor 5, né? Essa aqui seria a forma correta. Eu coloquei 2 símbolos de igual e ele vai me retornar, né, se a variável é igual a 5 ou não, né? No caso, vamos supor que a gente tivesse um if aqui, né? Se a variável tiver valor 5, né? Aí ele entraria no if, né, caso ela tenha valor 5, e não entraria se não tivesse. Agora, qual que é o problema se eu escrevesse, por exemplo, isso? Né? Aí o que aconteceria aqui? Eu não estou vendo se a variável é igual a 5. Né? Eu estou jogando o valor dela antigo fora e estou sobrescrevendo com 5. Porque se só tem um símbolo de igual, significa que você está atribuindo para a variável. Não importa onde que esteja no código, você está atribuindo. Então, quando você escreve um negócio desse, o que vai acontecer? Você vai jogar 5 para dentro do valor da variável. E qual vai ser o resultado disso? Dessa expressão? Vai ser 5. Né? E como eu já falei para vocês antes, o único valor que é falso na linguagem é 0. Então, quando ele receber 5 no if, ele vai converter para um valor booleano. Então, 5 convertido para booleano é verdadeiro. E ele vai executar seu if como se a variável tivesse o valor 5. Né? E ela vai ter após esse if. Né? Então,
se você tivesse, por exemplo, cálculos abaixo que utilizariam o valor da variável, você ia ver que seu cálculo ia sair todo errado. Porque você fez uma atribuição em vez de uma comparação, né? Aí para o diferente também tem essa peculiaridade, né? Também ele tem que estar nessa ordem. Só qual é a diferença de eu escrever, né? Isso aqui é o contrário, né? Então, assim, se a gente escreve assim, é a forma correta, né? Se a variável não for 5, beleza, ele vai fazer alguma coisa. Agora, o que acontece se eu escrevesse assim, né? Ele não vai dar problema de compilação, por incrível que pareça. Né? E por que vai acontecer isso? A gente vai ver no próximo vídeo, mas esse símbolo de exclamação, ele significa negação lógica. Então, o que vai acontecer nesse caso? Né? Vou até separar aqui para ficar mais fácil de entender. O que ele vai entender é isso aqui. Né? Assim, o espaço ali não importa para a linguagem, né? Mas assim, eu estou colocando espaço mais para vocês entenderem de forma mais fácil. Então, o que vai acontecer nesse caso? Né? Se você escrever o símbolo ao contrário, ele vai fazer o quê? Ele vai inverter, logicamente, o 5. Ou seja, o 5, se a gente convertesse ele para uma variável, um valor booleano, ele vai dar verdadeiro. Então, se você está invertendo, logicamente, então, exclamação 5 vai resultar o quê? Em falso. Né? E só que a gente está tendo uma atribuição. Então, vamos supor que essa variável 1 seja um inteiro. Eu estou atribuindo falso para inteiro. Ou seja, ele vai ter que converter falso para inteiro. Qual que é o valor falso? 0. Então, a variável 1 vai receber 0. Né? E, novamente, provavelmente não é o que você quer que aconteça no seu código. Né? Então, assim, isso que é o ruim, né? Porque esses daqui de cima, né, esse menor igual e o maior igual, se você escrever errado, né, o compilador vai até te avisar. Falar, ué, que é isso aí, né? Se eu não me engano, ele vai até dar uma mensagem, porque ele vai entender, se você escrevesse errado, ele vai entender que você está tentando atribuir o resultado de uma comparação de alguma coisa com nada. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? Vamos supor que, até colocar em comentário aqui, vou colocar aqui, ó, errado. Né? Então, se eu colocasse aqui, ó, sei lá, uma variável, vamos supor que eu inverti, né? Coloquei igual ou menor que 5. Né? Aí, o que ele ia entender aí nesse caso, né? Ele ia entender que você está tentando fazer isso aqui. Né? Eu coloquei esse colchete, tipo assim, é só para ter um indicativo, né? Então, tipo assim, o seu compilador ele vai tentar entender que você está querendo atribuir para a variável o resultado, né, de uma comparação booleana de 5 com nada. Aí ele vai falar, ué, mas você não passou o outro argumento para o operador binário menor que. Né? Eu estou lembrando de cabeça, né? Mais ou menos isso que vai ser o erro que ele vai te apresentar. Mas a gente pode testar isso, né, daqui a pouco. Então, assim, eu fiz esse programa aqui mais para mostrar para vocês, assim, o resultado de algumas comparações, só para ficar um pouco mais claro. Então, vamos ver o que acontece aqui, né? Então, nós temos aqui o nosso terminal, né? Lembrando de sempre colocar aquelas flagzinhas, né, que a gente sempre usa. Apesar de que não lembro de ter nada de C++14 no código que eu estou usando, mas operadores relacionais, né? Como sempre, chamar o programa de programa. E beleza, né? Compilou e tal. Vou rodar o programa. Eu coloquei enfim, daqui a pouco eu explico. Né? Então vamos formar um valor A e um valor B, né? Vamos supor que eu passei 1 e 7. A gente vê que ele tem várias comparações aí, né? Então 1 é menor do que 7, verdadeiro. 1 é menor do que 7. Aí outro que pode ser estranho para alguns é se ele é menor ou igual. Como eu falei para vocês, aqui a gente está vendo duas condições. Se uma delas for verdadeira, então o resultado de tudo é verdadeiro. Por mais que 1 não seja igual a 7, ele é menor do que 7. Então, basta que uma das condições seja verdadeira para ele dar verdadeiro para a gente. Aqui embaixo também a mesma coisa, ou seja, 1 é maior do que 7? Não, né? Falso. Tipo, 1 é maior do que igual a 7? Não, falso. Ele não é nem maior e também não é igual. 1 é igual a 7? Também não. 1 é diferente de 7? Ok.
Nada de muito misterioso aí. Agora vamos ver se 4 e 4 são iguais. Um é menor do que o outro? Não. Ele pode ser menor ou igual. Opa, ele é igual. Então o resultado disso aqui tem que ser verdadeiro. Né? Mesma coisa para o maior, mesma coisa aqui para o maior igual, que ele vai dar verdadeiro por causa da igualdade. Na igualdade também, obviamente, vai ter que dar verdadeiro. Na diferença, ele é falso. 4 é igual a 4, não são diferentes. Se eu passar, por exemplo, 9 e 3, né? Como eu falei para você, eu queria passar os três casos, né? Onde o primeiro é menor do que o segundo, onde os dois são iguais, e onde o primeiro é maior do que o segundo. Então, né, 9 não é menor do que 3, falso. Né? Se vocês verem aqui, a gente está praticamente invertendo essas comparações aqui de cima. Né? Agora, como um é maior do que o segundo, então né, a primeira junta de comparadores vai dar o contrário e a segunda vai dar verdadeiro. Né? Sim, eles vão dar o contrário, né, entre um e outro. E na comparação de igualdade também, né, continua falso e são diferentes. Nada de muito mistério aí, né? Então, assim, né? Eu não mostrei esse código aqui para vocês porque eu estou usando algumas coisas que ainda não mostrei ainda, né? Eu vou deixar esse código lá nas anotações, né? Para quem quiser dar uma conferida, mas assim, tem coisa lá que eu não ensinei ainda, não expliquei, então, né? Vai ficar a critério aí, né? De quem quiser ter essa curiosidade, mas eu provavelmente só vou explicar o que eu usei ali mais para frente, né? E como eu coloquei ali, não sei se vocês viram, eu também coloquei comparações entre strings. Né? Pode parecer um pouco estranho a princípio, né? Vai ficar uma palavra menor do que outra, né? Mas menor em que sentido, né? Então, qual que é o sentido de comparação que a linguagem dá para isso? Né? Ela vai comparar o valor do caractere. Né? Como eu falei para vocês, todo caractere ele tem um valor inteiro. 15, sei lá, 27, né? 318, enfim. Dependendo da codificação que você está usando, ele tem um certo valor ali. E quem é que mostra, sei lá, C na tela, em vez de aparecer um número estranho? Né? Quem faz isso é na hora de imprimir. Né? Na hora que você manda imprimir, ele vai converter. Fala, não, vou passar para a tela, né? O terminal, sei lá, vai saber e vai imprimir o número correto na sua tela. Aliás, a letra correta, né? Em vez do número. Né? Mas o que a gente tem na linguagem, nas estruturas que a gente usa, são números. Né? Então, assim, quando a gente faz uma comparação entre palavras, ele vai verificar, digamos assim, de forma alfabética, né? Porque do jeito que é feito, né, as letras estão em sequências, né? Então, o A, por exemplo, ele vai estar antes do B, antes do C e tudo mais. E vai aumentando o valor em cada uma. Né? E a gente vai ver isso aqui, né? Se eu mudar aqui, por exemplo, né, para a opção de string, né, e vamos fazer esse teste que ele sugere aí. Casa e teste. Né? Se a gente for ver, ó, caso ele é menor do que teste, é verdadeiro. E nota que isso aqui não é porque né, tem menos letras, não. É justamente por causa desse C aqui. Ele vai bater as primeiras letras. C é menor do que T? Então o caso é menor do que teste. Né? Aqui é a mesma coisa, ou seja, elas não são iguais, né? Apesar de ter o igual aqui, mas ela cai no contexto de ser menor. Né? Então, como eu falei para vocês, esse operador ele verifica dois casos, né? Ou ele é menor ou ele é igual, né? Se um dos dois estiver válido, ok. Né? E como a gente já viu que esse de cima deu verdadeiro, aqui embaixo só pode dar falso. Né? Elas não são iguais, então aqui também dá falso, né? E aqui, na diferença, vai dar true. Como a gente esperava. Então, vamos supor que eu escrevi aqui, sei lá, casa mesmo. Né? Em vez de teste, eu escrevi caminhão. Notem que agora, tipo, já inverteu, né? Justamente aquilo que eu falei para vocês, né? Essa verificação aqui, ela não se refere a tamanho. Isso aqui não é tamanho. É bom frisar isso, que a gente está comparando aqui as palavras, né? Ou seja, cada letra ele está vendo se uma é menor do que outra. Ou seja, o que aconteceu aqui? Ele viu C é menor do que C? Não, não é. Aí ele vê casa é menor do que... Aliás, K, né? O A, na verdade. O A é menor do que esse A? Não. Né? Os dois são iguais. Então, o primeiro CA aqui foi igual, o primeiro CA também. Agora, S. S é menor do que M? Não é. Não é. Né? Se a gente lembrar ali da ordem alfabética, um não é menor do que o outro. Então, é aquela coisa que eu estava falando para vocês, né?
Eles não é uma comparação assim de tamanho de string, é comparação letra a letra. Na primeira letra que ele vê que tem uma diferença, né? Se a primeira for uma letra maior do que na segunda, aí beleza, ele vai falar que a primeira é maior, né? Que foi o caso que aconteceu aqui. Né? A gente tem casa, então a primeira letra que divergiu entre os dois foi o S do casa e o M do caminhão. Né? Foi a primeira letra que divergiu, então a partir dali ele já sabe, né? Essa palavra aqui, ela é maior do que essa segunda. Né? Caminhão vem antes de casa, por causa do M. Então pode pensar que é meio como se fosse uma ordem alfabética mesmo, né? Que, como eu falei, né, as letras têm números assim em sequência, e o A ele é maior do que o B, que é maior do que o C, enfim, né? Então tá tudo nessa ordem. Então, como a gente viu aqui, né, ele corretamente coloca casa é maior do que caminhão, casa é maior ou igual ao caminhão, né? Ela não é igual, mas como ela é maior, né, atende ao requisito do maior igual. Elas não são iguais, né, e uma é diferente da outra. Agora tem um caso interessante para alguns, né? Vamos supor que eu escrevesse assim, casa com S maiúsculo, aliás, casa com C maiúsculo e casa com C minúsculo. Né? E olha que interessante. Ixi, o vídeo até deu pau ali. Nossa, eu nem tinha visto que o vídeo estava por cima do outro. Né? Então esse pode ser um exemplo estranho, né? Para alguns. Né? O casa com C maiúsculo e o casa com C minúsculo. Né? Se a gente for ver aqui, ó, C maiúsculo é menor do que C minúsculo, Aí isso pode ser engraçado para alguns, mas assim, na codificação que a gente está usando aqui, né, todas as letras maiúsculas elas vêm antes das minúsculas. Então todas elas vão ter um valor menor do que as minúsculas. Né? Então se eu colocasse aqui, até por aqui, por exemplo, colocar zebra, por exemplo. Zebra e casa. Vocês veem que continua a mesma relação, né? Porque todas as letras maiúsculas vêm antes das minúsculas. Aí tem toda essa relação aqui de comparação entre eles, né? E aí se eu escrever aqui, por exemplo, sair, ele vai sair, né? E aí eu saio do programa. Né? Mas assim, isso aí foi mais para mostrar para vocês essas relações, né? Pra gente ver elas funcionando e saber que não é só com inteiro, não é só... Enfim, não é só com número que a gente usa, né? A gente pode usar com strings, né? E assim, a gente pode definir também, né, como funciona para, sei lá, um elemento que a gente criar. Né? A gente vai ver mais para frente, tem como a gente criar tipos, e aí a gente pode especificar, tipo, no meu tipo, se eu colocar uma comparação de menor, eu vou estar comparando, sei lá, o campo X. Né? Vamos supor que, sei lá, você tem não sei, enfim, uma classe pessoa, digamos. E aí você, na sua comparação, sei lá, uma pessoa ser menor do que outra, para você basta a idade, digamos assim. Então você vai definir. Você vai falar, toda vez que eu estiver usando pessoa, né, e outra pessoa, a comparação que eu quero fazer é da idade. Se a idade da pessoa for menor do que a da outra. Você pode também definir em relação a número. Se eu passei uma pessoa menor do que um número inteiro, eu vou comparar se esse número inteiro ele é maior do que a idade que eu tenho dentro da pessoa. Né? Enfim. Mas a gente vai ver isso tudo mais pra frente, como é que funciona. Né? Uma coisa que é interessante notar também, né, aproveitar esse vídeo um pouco para começar a falar sobre isso, é sobre precedência de operadores, né? E também associatividade. Né? E o que eu quero dizer com isso? Né? Vamos supor que eu escrevesse assim, se uma variável 1 mais 3 for menor do que uma variável 2 menos 5, por exemplo. Né? Vamos supor que esse código fizesse algum sentido para a gente, né? Então, como é que a gente pode ter certeza que essa soma vai ser realizada antes da comparação e que também a subtração vai ser realizada antes da comparação? Né? Isso é dado pela precedência de operadores. Se a gente vê, por exemplo, esse site aqui, né, eu vou passar o link também na descrição,
a gente vê aqui que a gente tem uma tabela, né, de precedência de operadores, né? E o que a gente tinha lá naquele código? A gente estava vendo, né, se a gente voltar aqui para o código rapidamente, a gente estava vendo, né, se uma variável 1 mais outra, né, fosse menor do que uma variável 2 menos 5. Né? E aí como é que a gente descobre isso aqui? A gente não está fazendo uma adição, né? Opa, deixa eu voltar aqui para a tela, né? Então a gente está fazendo uma adição e subtração, né? A precedência dela é 6, né? Ou seja, quem tem maior precedência é esse cara aqui, né? O operador de resolução de escopo, que a gente vai ver mais para frente. Né? E aí a precedência vai diminuindo. Então primeiro eu resolvo esse cara, depois eu resolvo esses caras daqui, depois todos esses caras aqui, né? E a gente vai descendo. E aí, se a gente olhar aqui, ó, o comparador de menor, né? Ele vem depois da adição e subtração. Então, por isso a gente pode ter certeza que nesse código que a gente escreveu, que a soma e a subtração, elas vão ocorrer antes da comparação. É uma segurança que a gente tem. Né? E a gente descobre isso olhando a tabela de precedência de operadores. Né? Então, a gente vê que realmente, né, ela ocorre antes. Né? E eu cheguei até a montar aqui um programinha para vocês verem, que é esse precedência aqui. Né? Então, eu criei um tipo meu, né? E assim, eu não vou mostrar esse código para vocês agora, porque tem muita coisa aí que, enfim, né, eu não dei ainda e não faz nem sentido, né? Eu mostrar um negócio desse sem vocês terem que ter base nenhuma para seguir isso. Né? Então, isso aí eu não vou nem colocar lá nas anotações de aula. Né? Se alguém quero ver e tal, beleza, pode até me pedir depois, eu vejo, né, se eu coloco lá ou não. Mas a princípio eu não tô querendo colocar não, né? Porque tem coisa aí que não, enfim, eu não vejo sentido em mostrar agora, sendo que eu não dei a base ainda para vocês entenderem. Mas o que eu fiz basicamente, né? Eu criei um tipo meu, né, que eu passo um valor e ele guarda esse valor, como se fosse uma variável inteira. A única coisa que eu fiz foi redefinir alguns operadores, ou seja, quando ele fizer esse mais um, por exemplo, ele vai imprimir na tela. 2 mais 1 e enfim, né? Só para a gente ver que esse mais está ocorrendo antes do menos, né? E que vai ocorrer antes do comparador. Então vamos executar isso aqui, né? O nome do arquivo aqui é precedência. Deixa eu trocar aqui. E vamos compilar o precedência CPP. E a gente vê, ó. Primeiro ele executa a soma e depois ele executa, né, o 9 menos 3. Né? Aí pode vir outra dúvida agora, talvez, que vocês possam ter, né? Como é que eu sabia que ia ser primeiro da esquerda e depois da direita? Né? O que diz isso para... Quem que dá essa informação para a gente, né? Então, quem dá essa informação para a gente é a tabela de associatividade, né? Então, naquela mesma tabela que eu mostrei para vocês, se vocês olharem a última coluna aqui, ela é uma coluna de associatividade. E se a gente olhar lá embaixo, ó, esse menor, né, ele é associatividade da esquerda para a direita. Né? Então, como ele é da esquerda para a direita, quem resolve primeiro? Primeiro da esquerda. Resolve da esquerda, resolve da direita. E aí pode ter alguns que falam, meu Deus, e quando eu escrever, tipo, sei lá, 1 menor que 2, menor que 3, não sei o quê. Né? Que aí vem outro ponto também, né? Que uma coisa que corre muito na matemática é você verificar uma faixa de valores, né? Então, por exemplo, se eu quero verificar que um determinado valor está entre 3 e 10, por exemplo. Em matemática, você escreveria assim, né? Eu vou até colocar aqui errado, né? Só para ninguém copiar, né? E achar que está certo. Né? Então, se eu colocasse, por exemplo, em 3, uma variável chamada valor e 10. Né? Então, quando a gente escreve isso em matemática, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que essa determinada variável ela vai ter um valor que está entre 3 e 10. A gente quer verificar se ela está contida entre 3 e 10. E notem que não pode ser um valor igual a 3. Né? É um valor que não é incluso. Ela tem que ser estritamente maior que 3, nesse caso, né? E tem que ser menor do que 10, ou seja, ela não pode chegar até o valor 10. Então pode ser, sei lá, tipo,
se fosse uma variável lá de ponto flutuante, digamos assim, ela teria que ser, sei lá, 3,0001, né? E aí para cima até 9,99999, mas não pode ser 10. Né? Isso que é o que a gente quer dizer aí quando a gente está verificando esse negócio, né? Só que isso em matemática, né? Se a gente escrever isso aqui na linguagem C++, né, lembra que esse operador ele é binário. Ele recebe algo à esquerda e recebe algo à direita. E como a gente viu, né, primeiro resolve-se o que está à esquerda, depois à direita. Então, se a gente tem 2 na mesma expressão, o que vai ditar isso, né? Ou seja, a gente tem essa expressão inteira aqui, mas cada operador desse ele é binário. Né? E se a gente lembrar, a gente vai ver o quê? Se a gente considerasse esse aqui primeiro, né, ele vai resolver primeiro esse aqui e primeiro esse aqui. Agora, se a gente considerar esse primeiro, né, ele tem que resolver o que está à esquerda, que é isso aqui tudo, e depois o que está à direita. Então, o que daria se a gente escrevesse isso na linguagem C++? A gente ia pegar o valor da variável e ia comparar com 3. Né? E eu vou até dar um exemplo aqui onde isso daria estupidamente errado. Né? Vamos supor que você quisesse que um determinado trecho de código só executasse se a variável estivesse nessa faixa de valores. Né? Então, eu vou até fingir uma execução aqui para vocês. Né? Vamos supor que esse valor aqui, essa variável, ela contivesse, né, o valor, sei lá, 35. E aí, como a gente viu, né, pela associatividade, quem vai resolver primeiro vai ser essa expressão. Né? Então, 3 é menor do que 35? É. Então, isso aqui vai dar true, que é verdadeiro. Só que aí, como a gente viu, né, na hora de fazer uma comparação aqui numérica, né, isso aqui vai ser convertido para um valor verdadeiro, normalmente 1. Né? E aí, 1 é menor do que 10? É. Então, o resultado disso aqui tudo é true. E aí, o seu código executaria. Né? Mas lembrem que está errado. Porque 35 não está na faixa de 3 e 10. O que a gente escreveu ali em C++ não significa a mesma coisa que a gente escreveu em matemática. Em C++ daria exatamente isso aí. Você teria essa comparação que ia resultar no valor verdadeiro, que ia ser convertido para 1 para fazer a segunda comparação. E aí, 1 é menor do que 10? É. Então tá bom. E aí? Né? Então tá errado. Né? Aí eu também fiz um programinha para mostrar isso. Criei também, assim, novamente, né? Eu criei uns tipos que eu defini. E aí, basicamente, eu só redefini esses operadores. Né? Toda vez que eu fizer um operador desse, ele vai imprimir na tela, comparando tal com tal. Né? Só para a gente ver que ele vai realmente fazer aquilo. Né? E notem que eu coloquei aqui, né, a mesma situação. Né? Eu tenho 2, tem um número que é maior do que a faixa, ou seja, 13, e tem um limite da faixa, 9. Né? Então, assim, 13 não está entre 2 e 9. Mas a gente vai ver que ele vai imprimir isso que está aqui. 2 menor que 13, menor que 9. Né? Se ele caísse aqui, é que nem eu coloquei. Aqui seria treta, né? Porque se ele cair aqui, não está funcionando do jeito que a linguagem foi definida, né? Então, né, se a gente voltar aqui para o nosso terminal, a gente recompila agora, mas com o programa de associatividade. Então você vê que aqui ele já dá até aquele warning. Né? Ó, se você vai ver, ó, comparações do estilo tipo x menor ou igual a y menor ou igual a z, não tem o mesmo sentido matemático. Né? Que foi o que a gente viu. Isso aqui não tem sido matemático. E aí eu volto a frisar, né, o motivo de a gente sempre usar essa flag -wall. Né? Vamos compilar sem ela para vocês verem. Se eu não coloco essa flag, ele não me fala nada. Ele compila o programa, fala que está tudo ok, né? E não é isso que a gente quer. Então, beleza. Agora aqui a gente compilou, né? Ele deu esse warning, mas ele compilou o programa. Né? Então, se a gente rodar o programa, né, a gente vê que ele compara, né? 2 menor do que 13, né? E aqui, ó, eu coloquei para vocês verem que ele compara um número. É que nem eu falei para vocês, né? Ele vai fazer a primeira comparação, vai resultar num valor, e esse valor que ele gerou, ele vai ser convertido para um número, que no caso converteu para 1, né? Converteu o verdadeiro para 1, e esse 1 está sendo comparado com 9. Né? E como vocês viram, né, ele
faz essa impressão errada aí, né? Ele imprime justamente o caso do if, que era um caso que não deveria ter entrado. Então é isso, pessoal, né? Isso aí foi mais para mostrar para vocês, né, que tem muitos detalhezinhos que a gente tem que tomar cuidado, né? E começar a também ter um pouco desse assunto de expressões. A gente vai ver que a gente consegue escrever umas coisas muito loucas, né? E segue toda aquela ordem de resoluções, né? Eu posso ter uma atribuição no meio de uma expressão gigante que no final vai retornar um booleano, né? Enfim, né? Dá para fazer muita coisa em relação a isso, né? Agora, o quanto que isso vai ficar legível ou não, né? Aí já é outra história, né? Pode ficar muito ruim, né? Isso. E talvez não seria o ideal, né? A gente vai ver que assim, só vai fazer isso assim, no casos extremos, né? Eu sou meio chato com isso, né? Assim, eu gosto de fazer a coisa mais legível possível, né? Nem sei se eu estou conseguindo com os exemplos que eu dou, mas eu tento fazer o máximo que eu consigo para a coisa ficar legível, né? E aí, no caso extremo, assim, nossa, eu preciso reescrever isso aqui, porque se eu reescrever eu vou ganhar performance, sei lá, em 40% de ganho de performance. Beleza. Né? Nesses casos, você vai ter que fazer um código assim, mais difícil de entender, mas porque você quer que o seu produto, né, tenha uma performance maior. Né? Mas, no geral, o que a gente quer escrever é coisas legíveis. Né? Então, assim, eu ainda vou comentar mais com vocês sobre expressões, mas vai ficar para o próximo vídeo. Então, assim, eu ainda não mostrei para vocês como é que resolve, né, esse caso de verificar uma faixa. Né? E vai ser basicamente usando operadores lógicos, que é como a gente junta as duas coisas. Né? Então é isso, pessoal. Né? Espero que o áudio não tenha ficado muito ruim. Né? Como eu falei, eu estou gravando com celular. Né? Mas espero que tenha dado certo. Né? Então é isso, pessoal. Até a próxima.